A passagem de hoje é 2 Samuel 21, versículos 15 a 22. Vamos ler juntos. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruía, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão de seus servos. Amém. Há muitos professores em nossa igreja que têm se dedicado à próxima geração. Às vezes, eles servem em silêncio, em lugares onde o nome deles não aparece, e onde não há holofotes. Com o coração dizendo: Obrigado, professores da próxima geração. Vamos aplaudi-los. Eles já estão se preparando para o retiro de verão. Alguns desses professores usam as únicas férias que têm no ano para servir nesse retiro. Por favor, encorajem-nos, orem por eles e participem juntos desse ministério. Hoje compartilharei a palavra com o título Fadiga Benéfica. Quais são as frases que as pessoas mais dizem hoje em dia? Penso que sejam: está difícil ou estou cansado. Quando olhamos para o rosto dos trabalhadores no metrô, na hora do rush, ou para o rosto dos adolescentes indo para a escola, mesmo sem palavras percebemos um cansaço profundo, um peso grande. Parece que enquanto ainda estão indo para o trabalho, já pensam: quero ir embora para casa. Ao olhar para a última semana, como foi conosco? Será que também não temos vivido repetindo palavras como essas? Pessoas que vivem carregando cansaço. Em especial, costuma-se dizer que a sociedade coreana é uma sociedade muito cansada. Um exemplo claro disso é a expressão República do Café, ou, de modo ainda mais forte, República da Cafeína. Dizem que o consumo de café dos coreanos é 2 a 3 vezes maior do que a média mundial, e que cada pessoa bebe cerca de 400 xícaras de café por ano. Eu mesmo acho que participo bastante disso. Normalmente 2 xícaras por dia já são o básico para mim. Expressões como República do Café e República da Cafeína parecem refletir o cansaço da nossa sociedade e o cansaço das pessoas de hoje. Não aliviamos o cansaço por meio do descanso. Como muitas vezes não temos condições de descansar de verdade, ingerimos cafeína e fazemos o corpo esquecer o cansaço. Parece que já estamos acostumados demais a essa forma de lidar com a fadiga. Alguém perguntou: por que as pessoas ficam cansadas? E escreveu um livro sobre isso. Esse livro se chama Sociedade do Cansaço. O autor é o professor Byung-Chul Han. Ele é coreano, mas, de modo incomum, tem cidadania alemã. Nasceu na Coreia, formou-se em engenharia na Universidade da Coreia e depois foi estudar filosofia na Alemanha. Enquanto atuava como professor na Alemanha, escreveu esse livro. Por causa dele, tornou-se muito conhecido naquele país. Até quando eu estudava no exterior, os principais jornais alemães publicavam artigos sobre ele e sobre esse livro. Ver um coreano nos jornais me parecia tão estranho que quase parecia irreal. Para apresentar brevemente o livro, o autor distingue assim a época anterior e a época atual.
Ele chama a sociedade da segunda metade do século XX de sociedade disciplinar. Era uma sociedade mantida por regras como "isso não pode ser feito" ou "isso deve ser feito". Podemos pensar no exército ou na escola. O exército dispensa explicações. Às vezes eu conto aos meus filhos como era a escola quando eu era jovem. Havia um professor de física que praticava kendo, e quando um aluno cochilava, ele batia exatamente no mesmo lugar da cabeça, uma vez, outra vez, até formar um galo em cima do outro. Ou, os professores andavam pelo corredor carregando tacos de sinuca. Quando conto coisas assim, meus filhos ficam assustados. As escolas que frequentamos no passado eram cheias dessas obrigações e proibições. Numa sociedade assim, as pessoas viviam de modo simples, ou obedeciam ao controle, ou resistiam a ele. Em contraste, o professor Han chama a sociedade do século XXI de sociedade do desempenho. Hoje, não é a disciplina que controla as pessoas, é o desempenho. As pessoas modernas estabelecem seus próprios objetivos para alcançar o sucesso e se desafiam a cumpri-los. No fim, esses objetivos se tornam um meio pelo qual a pessoa controla a si mesma. A frase que essas pessoas costumam dizer é: "eu consigo". Às vezes dormem menos, às vezes suportam situações quase insuportáveis e, com perseverança, cobram de si mesmas e se disciplinam com rigor para alcançar as metas que estabeleceram. "Eu consigo" certamente é uma mensagem positiva e pode se tornar força para o crescimento. Mas, por outro lado, essas palavras também podem empurrar a pessoa sem descanso. Mais tarde, "eu consigo", muitas vezes, se transforma em "eu tenho que conseguir". Assim, as pessoas continuam se pressionando em nome do sucesso e da realização. É aí que surge o cansaço do homem moderno. Em alguns casos, surgem até depressão e esgotamento. O autor diz que a sociedade do cansaço não nasce da impotência de quem diz "não consigo fazer nada", mas da compulsão de quem diz "posso fazer tudo". Mas, irmãos, justamente aqui, precisamos pensar novamente sobre o cansaço. O cansaço é necessariamente algo ruim? Sentir-se cansado é algo que sempre devemos evitar? Tentamos esquecer a sensação de cansaço com cafeína ou bebidas energéticas. Mas o que aconteceria se não sentíssemos cansaço algum? Se não conseguíssemos sentir cansaço, provavelmente surgiriam problemas reais. Poderíamos adoecer gravemente no corpo, ou adoecer gravemente no coração. Porque sentimos cansaço, pensamos: "preciso descansar". Porque nos sentimos exaustos, perguntamos a nós mesmos: "será que eu preciso mesmo viver desse jeito?" E assim olhamos para a nossa própria vida. Pensando de novo, o cansaço é como uma luz de alerta que nos mostra com precisão quando precisamos descansar. Ele nos ajuda a parar e olhar para trás, para que não fiquemos ainda mais feridos nem enfrentemos problemas mais graves. No texto de hoje também aparece alguém vencido pelo cansaço. Esse alguém é Davi. Davi entrou numa batalha e nessa batalha quase morreu. A fonte dessa crise de quase morte foi justamente o cansaço. Mas esse cansaço foi necessariamente algo ruim? Na história de Davi também não foi apenas isso. Se Davi não tivesse se cansado, talvez não tivesse experimentado algo melhor, algo espiritualmente mais profundo. Vamos ler primeiro os versículos 15 e 16 do texto de hoje. Vamos ler juntos. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Amém. Os filisteus vieram atacar, e Davi saiu com seus servos para lutar. Durante a luta, Davi se cansou. A Bíblia diz que Davi ficou fatigado. Mas esse cansaço não terminou como simples exaustão ou dificuldade.
ele se tornou uma ameaça à vida, porque um guerreiro chamado Isbi-Benob tentou matar Davi quando ele estava cansado. Ele é apresentado como um dos filhos dos gigantes, e trazia uma lança de cobre de 300 siclos e uma espada nova. A Bíblia não descreve a cena em detalhes, mas talvez, no meio da batalha, tenha começado um confronto direto entre os dois. Davi, cansado, teve que enfrentar sozinho um guerreiro gigante e fortemente armado. A condição de cansaço e exaustão tornou-se uma situação de crise, até mesmo de risco de morte. Felizmente, Davi escapou desse perigo. Vamos ler juntos o versículo 17. Vamos ler juntos. Porém Abisai, filho de Zeruía, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Ao lado de Davi cansado, ao lado de Davi, em crise, quem estava? Havia um cooperador. Abisai, filho de Zeruía, ajudou Davi e derrotou aquele filisteu, filho dos gigantes. Os outros homens de Davi também protegeram a vida dele. Ao meditar nesse acontecimento, fazemos esta pergunta: uma situação de cansaço é apenas uma crise? Se Davi não estivesse cansado, teria encontrado esses cooperadores? Davi teria percebido que havia ao seu lado pessoas boas, dispostas a arriscar a própria vida para ajudá-lo? Essa é a pergunta que fazemos. E respondemos assim: porque estava cansado, ele pôde receber ajuda. Porque estava cansado, exatamente por causa desse cansaço, pôde sentir o amor dedicado de seus cooperadores. As pessoas pensam que o cansaço é algo a ser evitado. Mas, no texto de hoje, por causa desse cansaço, Davi percebe como seus cooperadores o amam. E, por causa dessa fadiga, ele percebe como é bela a comunidade da qual faz parte. Um cooperador que correu disposto a arriscar a vida por Davi cansado. Cooperadores que demonstraram sua lealdade dizendo ao Davi exausto: o trabalho perigoso como uma guerra, nós faremos. O rei apenas permaneça como a lâmpada que brilha. Davi os descobriu porque estava cansado. Encontrou-os porque estava fatigado. Amados irmãos, abençoa em nome do Senhor para que a nossa comunidade da igreja seja uma comunidade assim. Um lugar onde os cansados que vêm de fora possam entrar, recuperar as forças e descansar em paz. Um lugar onde aqueles que se esgotaram servindo com zelo na igreja possam ajudar uns aos outros e receber novas forças. Um lugar onde não buscamos apenas tarefas que chamam a atenção das pessoas, mas onde podemos dizer uns aos outros: eu ficarei no lugar perigoso como um campo de batalha. Você assuma a tarefa mais leve e tranquila, e assim nos encorajamos mutuamente. Desejo que a nossa comunidade seja assim, e seja cada vez mais assim. Normalmente, as pessoas tentam não se cansar. Dizem que se alguém se envolve profundamente demais com a igreja, inevitavelmente passará por esse tipo de cansaço. No entanto, quando realmente nos cansamos, quando realmente nos esgotamos, certamente perceberemos algo dentro da nossa comunidade. Como ela é bela! Quando nos dedicamos com zelo ao ministério e ficamos cansados, certamente descobriremos a beleza dos cooperadores que nos amam, que procuram carregar os fardos uns dos outros e assumir as tarefas difíceis uns pelos outros. Por isso eu sempre digo: uma igreja sem esgotamento não é, necessariamente, uma boa igreja. Uma igreja sem exaustão não é, necessariamente, uma boa igreja. Pessoas sem paixão nunca se esgotam. Pessoas sem zelo talvez passem a vida inteira sem se cansar de verdade. Uma boa igreja não é aquela onde não há esgotamento nem exaustão. Uma boa igreja é aquela formada por pessoas apaixonadas, dispostas a se gastar voluntariamente. Uma boa igreja é aquela em que cresce o número de pessoas zelosas, que servem espontaneamente até se cansar. É uma igreja onde, no lugar do esgotamento, encontramos cooperadores como Abisai, e onde nos tornamos Abisai uns para os outros. Também é uma igreja onde, no lugar da exaustão, encontramos cooperadores como os homens de Davi,
e onde nos tornamos cooperadores, como os homens de Davi, uns para os outros. Essa é a boa igreja de que a Bíblia fala. Quando nos esgotarmos, então perceberemos que essas pessoas estão ao nosso lado. Quando ficarmos exaustos, então entenderemos. Estou junto de pessoas tão boas. A comunidade da igreja é esse tipo de comunidade. Abençoo vocês em nome do Senhor, para que desfrutem dessa bênção e vivam juntos edificando essa comunidade. Amados irmãos, as pessoas pensam que o cansaço deve ser evitado. Por isso tomam café e bebidas energéticas, tentando suprimir o cansaço. Na verdade, mais do que suprimir o cansaço, elas suprimem a sensação de cansaço, e assim, deixam de perceber o verdadeiro estado do corpo. Mas, irmãos, o cansaço não é necessariamente algo ruim. Há coisas que percebemos justamente porque ficamos cansados. Porque Davi estava cansado, pôde receber a ajuda de seus cooperadores. O momento da fadiga de Davi, o momento do seu cansaço, tornou-se o momento em que ele encontrou a ajuda de seus cooperadores. Tornou-se o momento em que ele percebeu: há tantas pessoas que me amam. As pessoas que me amam desse modo. Mas há algo ainda mais importante neste texto. Não se trata de um cooperador humano, mas de Deus, que trabalha conosco. O que encontramos nos momentos de cansaço e exaustão, e o que passamos a perceber, é a presença de Deus conosco. Na verdade, Deus está sempre conosco. Mas, quando não estamos cansados nem exaustos, nem sempre sentimos essa presença. O ar está sempre aqui, mas nem sempre percebemos como ele é precioso. Do mesmo modo, o cansaço e a exaustão se tornam meios pelos quais percebemos o quanto a presença de Deus é preciosa. O versículo 22 resume todo esse acontecimento assim. Vamos ler o versículo 22 juntos. Vamos ler juntos. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém. Os inimigos de Israel não eram inimigos comuns. A Bíblia os descreve, um por um, como descendentes dos gigantes. De fato, eram pessoas altas e fortes. Mas sua força não era apenas física. Os filisteus tinham uma cultura muito mais avançada que Israel. A Bíblia registra que, quando ainda não havia em Israel quem trabalhasse o ferro ou fabricasse armas de ferro, já havia ferreiros entre os filisteus. Eles possuíam armas muito mais avançadas. A menção aos gigantes e às armas indica que a luta entre Israel e os filisteus era, humanamente falando, uma luta desigual. Mas, irmãos, quem vence essa luta desfavorável? Numa batalha em que Israel parecia não ter chance, Israel vence repetidas vezes. Essa vitória não veio da força humana. Essa vitória aconteceu porque Deus interveio em cada momento da guerra. Porque Deus mesmo lutou em cada lugar dessa batalha. Assim, Davi cansado encontra outro cooperador no campo da sua exaustão. O outro cooperador que Davi cansado encontra é o nosso Deus. O nosso Deus fez Israel vencer uma guerra que não podia vencer. Pelo tamanho dos corpos, pelo avanço das armas e pela força física já cansada e exausta, nada naquela guerra era favorável a Israel. Era uma guerra sem possibilidade humana de vitória. Mas, porque Deus estava com eles, Israel pôde vencer. O cansaço nos faz perceber a ajuda de Deus. A exaustão nos faz sentir que Deus está conosco. Portanto, o cansaço e a exaustão são meios pelos quais percebemos a ajuda de Deus e a presença de Deus. Se não estivéssemos cansados, tentaríamos fazer tudo com nossas próprias forças. Se não estivéssemos exaustos, talvez disséssemos com orgulho: consigo com a minha capacidade. Mas quando nos cansamos e nos esgotamos, só então percebemos que a ajuda de Deus, sua ajuda perfeita, está conosco. Amados santos, há alguém entre vocês cansado por causa do ministério e de tarefas difíceis? Há alguém cansado por causa de conflitos e disputas contínuas? Este é o momento de encontrar nossos amados cooperadores. E este é o momento de experimentar verdadeiramente o poder de Deus. Ao começarmos esta nova semana,
Lembremos o benefício que o cansaço traz. O cansaço que me faz encontrar meus verdadeiros cooperadores. A exaustão que me faz encontrar o meu verdadeiro Deus. Mesmo um pouco cansados, lembremos que nossos cooperadores estão conosco. Mesmo um pouco exaustos, não esqueçamos que nosso Deus nos faz vencer. E que todos nós vivamos como cooperadores que dão novas forças aos cansados e fatigados. Eu os abençoo em nome do Senhor. Ao meditarmos na palavra que o Senhor nos deu, louvemos juntos com o cântico You Are My All in All, registrado no Hymnary. Quando estou fraco, Tu és a minha força. Senhor, Tu és o meu precioso tesouro, Tu és o meu tudo. O tesouro que há em Ti, eu não posso abandonar. Tu és o meu tudo. Na cruz, Tu perdoaste o meu pecado. Louvo o Teu nome, Senhor. Tu és o meu tudo. Tu me levantas quando estou caído. Tu enches o meu cálice vazio. Tu és o meu tudo. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o Teu nome. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o Teu nome. Vamos orar juntos. Você sente que a vida é realmente pesada? Você sente que a vida não é fácil? Agora é o tempo de experimentar de verdade a comunidade. E agora é o tempo de perceber o Deus que está conosco, o Deus que nos faz vencer. Senhor, ajuda-nos a viver essa vida de vitória. Faz da nossa comunidade da igreja uma comunidade assim, uma comunidade que compartilha e desfruta restauração e vitória. Vamos orar juntos. Senhor de amor, nós te agradecemos. Embora estejamos sempre cansados e esgotados, permite que encontremos cooperadores fiéis da fé nos momentos de fadiga e que experimentemos a presença de Deus nos momentos de exaustão. Não somos pessoas que vivem por nossa própria capacidade ou por nossa própria força. Somos pessoas que vivem pela ajuda de Deus e pelo consolo e encorajamento encontrados na comunidade. Faz com que a nossa comunidade da igreja transborde sempre desse amor e que todos nós provemos, desfrutemos e vivamos vitórias como milagres por causa do Deus vivo. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.